E aí, corredor, tá interessado no ASICS Gel Nimbus 25? Dá uma olhada no estado que tá o meu, hein? Esse daqui tá com 1.600 quilômetros rodado, já passou da hora de se aposentar, mas é aquilo, é o único tênis que eu tenho de corrida, então enquanto eu não achar um substituto para ele, ele vai continuar aqui. Então fica ligado nesse vídeo porque eu vou fazer um review completo, vai ser literalmente um raio-x e como vocês conhecem, o meu review ele é dividido em duas etapas. Eu vou falar um pouquinho sobre o tênis, mas principalmente como é que é usar ele, a sensação no pé, os pontos positivos e negativos ao longo desses 7 meses mais ou menos que foi o meu tênis de corrida. Então, para você que chegou agora no canal, não conhece o Ultra Runners, nós somos um time de corrida, nós somos aqui de São Bernardo do Campo, mas temos atletas do Brasil todo. Nosso objetivo aqui nesse canal é mostrar um pouco a minha rotina de treino, a rotina de treino dos nossos atletas e dar várias dicas para corredor, seja corredor de qualquer tipo de nível, mas aqui assim, o nosso canal ele concentra um pouco mais de maratonistas e ultramaratonistas, mas de qualquer forma, assim, são dicas que valem para todo mundo, dicas sobre estilo de vida, que afinal de contas, corrida é algo que realmente é mais do que correr, né? Não é só você sair correndo, você vive voltado para uma vida ativa, uma vida de realizações, de desafios. Então, é uma coisa que assim, a corrida ela afeta toda a sua vida de uma forma como um todo, né? Agora, antes de mais nada, vou mostrar para vocês o nosso Flask Ultra Runners. Lembra que está disponível na Amazon, então nós começamos a fazer produtos de marca própria. Esse aqui é importado, a gente mandou fazer lá fora, porque não tem ninguém aqui no Brasil que faça. Está disponível, então é só clicar no link da Amazon que eu já vou deixar embaixo desse vídeo. Então você pode ir lá comprar porque é uma garrafinha maravilhosa. Para quem não conhece o Flask, é uma garrafinha flexível, você vai tomando, então é só morder o bico, não vaza nada, é só você morder o bico, puxa a água e conforme vai esvaziando, ele vai diminuindo, que depois você coloca no bolso e nem ocupa espaço. Se você tem mochila de hidratação, você consegue pôr aqui na frente, enfim. Então é um produto muito bom, tem a chancela de qualidade do Ultra Runners, porque são produtos que eu avalio, que eu recomendo, então pode confiar, o link da Amazon tá aí. E se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, que afinal de contas ajuda a gente a crescer cada vez mais e o objetivo sempre é prestar uma, assim, ajudar o corredor de maneira geral, então fica ligado aí que tem uma série de conteúdos também e tal. Agora vamos falar primeiro das características básicas do tênis. Eu não vou entrar em detalhe que tipo de nit, não sei o que tal, porque isso daí você entra no site da ASICS, está a ficha completa ali, então eu acho que esse não é o aspecto principal, a informação está aberta, disponível, mas a questão das percepções que eu tive, aí sim realmente conta. Então, é um tênis que ele tem 8 milímetros de drop, sendo 40 milímetros no calcanhar, 32 na frente. A espuma dele aliás, ele tem aqui uma tecnologia Pure Gel que é extremamente macia da ASICS e a entressola é a FF Blast, para vocês terem uma ideia, a Flight Foam Blast. O solado, aqui essa parte é fantástica do solado. Na parte de trás é uma borracha chamada Ahar Plus. Essa borracha ela é uma borracha carbonada de extrema durabilidade. Desconsidera isso aqui porque esse tênis está com 1.600 km rodado. E a borracha de baixo é a ASICS Lite. Então, com relação a desgaste dessa borracha, ela é simplesmente maravilhosa. Daqui a pouquinho eu falo, mas assim, é um diferencial desse tênis maravilhoso. Ele é todo feito em nit, mas ele não tem aquela característica, porque tem uns tênis de nit que eles funcionam como se fosse uma meia, né? Você encaixa o pé e ele abraça, o tênis abraça como se fosse uma meia. Esse aqui não, ele deixa o seu pé bem solto. Eu gosto de usar tênis solto, tanto é que está aqui, ó. Eu deixo já com um nó, com um segundo nó e eu simplesmente coloco o pé aqui dentro, tal, então eu não desamarro para nada. Eu não gosto de tênis apertado. Então isso daí é uma coisa que eu gostei bastante porque o tecido ele é super durável. Embora tenha furado o dedão, o pé esquerdo está perfeito, então já vou falar disso mais para frente. Com relação ao peso, o tênis pesa 310 gramas no número 42. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, esse daqui é um bolhudão. Vocês estão, bolhudão que eu digo é porque é caro pra caramba. Esse tênis eu paguei R$ 1.200 e vocês estão num canal de uma pessoa que falou o seguinte, que jamais compraria um tênis acima de R$ 300. Então, pô, como é que pode o sujeito falar que não compra tênis até acima de R$ 300 e tá com um tênis de 1.200 na mão? Então, eu acho que é um tênis caro, só que ele é maravilhoso.
Então, assim, eu já vou deixar claro que o que eu acho assim com relação à percepção de preço depende da postura com relação a dinheiro de cada um de vocês. Então, eu posso de repente achar 1.200 caro, outra pessoa pode achar 1.200 extremamente barato, e isso não tem a ver com quanto a pessoa tem de dinheiro, tem a ver com relação à percepção de valor. Então, pode ser uma pessoa que tem menos dinheiro e achar que o tênis é barato, não tem problema. Então, não estou entrando no mérito, não tem relação com a conta financeira do sujeito, mas sim com a percepção de valor. Então, eu assim, nunca comprei um tênis de R$ 1.200, chegar lá na loja e comprar. Então, como é que esse tênis chegou até mim? Chegou no dia dos namorados, a minha esposa comprou um tênis, R$ 500. Ela só comprou para me dar de presente para depois eu ir na loja e substituir o tênis. Então, ganhei o presente e tal, fui lá e substituí pelo Pegasus 39. O pessoal falou muito bem e tal, substituí pelo Pegasus. O tênis é maravilhoso, assim, questão de estrutura e tal, mas eu não me adaptei, não gostei, devolvi o tênis. Tem, se vocês quiserem saber, tem os motivos aí no review, é só pesquisar no canal aí o review do Pegasus 39, enfim. Mas fato é que eu saí de 500 para 750. Até aí tudo bem. Aí depois eu cheguei lá para devolver o Pegasus, tá bom, o que, que eu tenho de tênis acima daquilo? A mulher falou, olha, tem o Nimbus, que é maravilhoso e tal, só que estava 1.200. Agora vocês encontram ele na casa de R$ 1.000, então baixou bem, R$ 200 a menos. Aí eu falei, bom, vou pagar ali mais R$ 450. Então beleza, então aí a gente aceitou e foi por isso que eu comprei esse tênis. Quer dizer, não foi uma coisa que eu investi de uma vez, foi picadinho, então acaba que não fica assim, tão traumático aí a questão do valor, né? Então foi a primeira experiência com um tênis de maior valor. Já posso adiantar que foi o melhor tênis que eu já tive até hoje. Então, preço faz diferença? Sim, faz diferença em relação à qualidade do tênis, durabilidade e tal. Tudo isso eu vou detalhar. Características do tênis, então, pela sua natureza, vai. O que eu achei maravilhoso, o bico, toe box, é extremamente largo. Esse tênis tem uma coisa que eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso, de engenharia, porque ele tem um bico extremamente largo, mas ele mantém os seus dedos no lugar. Então você não tem, por exemplo, ó, você vê que esse daqui, os tênis que eu uso normalmente furam no dedão. Esse daqui, o pé esquerdo, não furou. O pé direito, ele furou, mas ele furou só depois do quilômetro 800. Então, ele mantém o seu dedo no lugar. Isso é muito positivo, porque o tênis fica perfeito, o bico é perfeito. Não é aquele tênis que tem uns que você aperta o bico aqui, ele afunda e depois não volta. Você tem que enfiar a mão por dentro assim para levantar. Então, o tênis é perfeito nesse sentido. Uma coisa, ponto negativo que aconteceu, e isso não acontece com todos os tênis, fez calo na lateral no meu dedão. Então, você pega o meu pé aqui, a lateral, a parte externa do dedão dos dois pés fez calo. Então eu não sei o que acontece com esse tênis, mas ele ocorreu de fazer calo no meu dedão. Então isso, aliás, 2 pontos que fizeram calo usando esse tênis. E isso vale lembrar que aquilo é o meu único tênis de corrida e é o tênis que eu uso desde o mês 7 do ano passado. Então qualquer coisinha que ele tenha vai aparecer. Por quê? Porque é sempre a pisada do mesmo jeito e tal. Então fez calo na parte externa do dedão e você tem a ponta do pé. Onde termina os dedos, assim, que termina aquela almofadinha do pé, também fez calo na parte de dentro, que seria essa parte aqui. Então aqui também fez um pouquinho de calo, você vê que aqui, ó, dá para até ver que ele tá com onde dobra aqui, ó, tem um pouquinho de, sei lá, uma dobra aqui, né? Então aqui ficou pegando realmente na parte interna do meu pé e fez um calinho ali, chegou a fazer bolha algumas vezes, mas enfim. Então, o que eu achei interessante desse tênis é isso, ele não furou o dedão. A palmilha dele é extremamente macia, maravilhosa, não se movimenta por nada. É um tênis extremamente macio, de batida suave. Então, tem os vários tipos de tênis. Tem aquele tênis mais seco, tem aquele tênis com mais propulsão, tem aquele tênis que é mais macio, conforto. Lógico, esse aqui é um tênis para rodagem. Mas eu gostei tanto dos tênis macios que eu não pretendo sair. Eu gostei, assim, é muito confortável, então você posso fazer treinos longuíssimos que você não sente dor alguma. Para vocês terem ideia, no final do ano passado eu fiz o desafio Ultra Runners, eu corri 30 km por dia por 7 dias. Todos com esse tênis maravilhoso, dor nenhuma, sabe, incômodo zero. Então, nesse aspecto, ele ser extremamente macio, confortável, isso é algo que você sente, é nítido, você percebe. Assim, é muito... literalmente você está pisando em nuvens, parece que você está pisando numa esponjinha, assim, é um negócio muito bom, mas também não é aquela maciez que você afunda e percebe que não volta. Você tem aquela sensação de maciez, mas com retorno de energia. Claro que não é um tênis de placa, nada disso, mas ele
é muito bom nesse sentido. A durabilidade do tênis, então, como vocês podem ver, é ótima. Esse tênis, ele está então com 1.600 quilômetros, mas eu vou deixar fotos aí quando o tênis estava com 600 quilômetros. Passar vários vídeos aí e tal. Eu filmei quando tinha 600 quilômetros e se você olhar o tênis, ele estava praticamente perfeito. Nem parecia que tinha rodado 600 quilômetros. A palmilha não, o solado está perfeito, a estrutura dele, o tênis está bem formado. Quando eu falo estrutura, assim, ó, agora você percebe que o tênis já perdeu a estrutura. A língua está toda disforme, aqui está cheio de dobras e não sei o que, está todo torto e tal. Então você vai ver que o tênis ele perdeu a forma dele. Mas até os 800 quilômetros ele estava íntegro. Então eu acredito o seguinte, é um tênis que, para mim, durou bem até 800 quilômetros. Agora, a língua, então, dele é presa, né, na lateral aqui, ela é costurada aqui embaixo, aliás, o tecido de knit vem até a lateral, fica muito bem preso, então a língua não movimenta, super tranquilo. A língua, ela facilita a pega, então você consegue pôr e vestir o tênis muito fácil. Agora, uma coisa que aconteceu com esse tênis é que depois que ele molhou, ele perdeu muito dessa estrutura. Então você percebe o seguinte, ó, a língua dele é bem alta. E aí, quando você compra o tênis, ela fica para frente aqui, ó. Então não tem problema de bater a língua no tornozelo. Mas depois que molhou, isso aqui perdeu um pouco a estrutura, tal, talvez aquele formato que eles fazem dentro da fábrica, e acabou que ele ficou mais deitadinho assim. Resultado, quando eu ia correr, conforme eu ia correndo, a língua começou a bater no meu tornozelo e você vai ver na foto aí que ele chegou a cortar, sair sangue e tal. Então, uma coisa que é um problema desse tênis é o seguinte, ele estava indo muito bem até molhar. Depois que molhou, ele perdeu essa estrutura e eu comecei a fazer o quê? Dobrava a língua assim, ó, e prendia ela no próprio cadarço. Porque aí, desse jeito, eu não tinha problema da língua ficar batendo. Então, uma crítica com esse tênis é a questão da língua. Pode fazer uma língua menorzinha ou que ela fique mais projetada para fora, não para dentro, porque o tornozelo pode bater e incomodar. Então, esse tênis, eu diria que é o seguinte, com relação ao solado, extremamente macio, durável, você pode ver um desgaste aqui na borracha Ahar Plus, só que isso aqui foi desgaste a partir de 800 km, até 800 km ele estava intacto. Então eu recomendo, assim, é um tênis que tem bastante durabilidade, mas pelo custo eu acho que fica aquém. Então nesse daqui dá para ver, ó, bastante até o desgaste do material, você vê que praticamente, ó, tem 1 centímetro. Não sei se vai dar para conseguir pegar bem, mas tem mais ou menos 1 centímetro de desnível. Então você vê como ele está causando agora uma pronação. Claro que, como o pessoal do Pegasus lá falou, quem prona é você e não o tênis. É óbvio que sou eu que prono, né? Sou eu que estou correndo. Então a minha pisada, de repente, por ter uma tendência à pronação maior, eu estou desgastando mais aqui. Então agora esse tênis é um que assim tá complicado de usar porque eu estou realmente pronando demais. Aliás, quer ver? Vamos ver no vídeo aí, ó, a gravação que eu fiz. Então olha que interessante. Eu fiz uma medida considerando eu parado. Então veja que a pronação dele está dando 13,4 graus e 16,3 graus. Óbvio que eu estou com o tênis, estou parado e tal, e veja que ele já está pronando. Esse vídeo eu fiz com o tênis mais ou menos ali com 1.200 quilômetros, 1.200 a 1.300 quilômetros rodado, acho que em torno de 1.250. Então, o tênis assim, ele já perdeu totalmente a estrutura dele. Ele já deveria ter sido aposentado com 800 quilômetros no meu entendimento. E aí quando eu corro, olha que interessante, o pé direito ele sai de 13, é isso? De 16,3 foi para 25,7, ou seja, aumentou, teve 9,4 graus de pronação. E o pé esquerdo foi para 23,6, o que deu 10,2 graus de pronação. E o que você pode observar nesse vídeo é que agora o tênis ele está totalmente... não consegue sustentar bem a minha pisada. E isso aconteceu depois do quilômetro 800. Quando eu comprei esse tênis, ele não tinha isso, realmente era uma pisada perfeita. Quando eu andava, ó, se você observar aqui no vídeo, o tênis prona. Olha lá, tá vendo? Ó, aqui pronou, olha lá, pronou de novo, está pronando muito. Então isso daqui aconteceu depois dos 800 km para cá. É isso, a durabilidade do tênis ela vai ficar em torno aí de 800 km. Em relação ao tênis, então o que eu acho? Se vale a pena, não vale a pena e tal. De maneira geral, é o melhor tênis que eu já tive.
Tem problemas? Tem problemas, mas assim, questão de bolha e tudo mais, isso aconteceu depois dos 800 quilômetros. Então, se você tiver o tênis pelo tempo de vida dele, que eu coloco o seguinte, tempo de vida útil, decente, mantendo as características dele, 800 quilômetros. Aquela vida extra que você pode levar, tal, de 800 a 1.200. Então, se a gente fechar ele com 1.200, um tênis para 1.200 quilômetros, sai mais ou menos aí, exato, né? R$ 1 por quilômetro. Não é um valor que eu acho que, para mim, assim, que eu acho justo. Porque eu não gosto de sair para correr, fazer um treininho lá de R$ 21 e pensar que eu gastei R$ 21 para correr. Sabe, eu saio daqui, nem suplementação eu tomo, vou lá para um parque, tomo água e tal, e gastei R$ 21 para correr só com tênis. Então, se você pegar, por exemplo, um T2, que tudo bem, o solado dele vai estar destruído com 500 quilômetros, só que dá para você comprar quase 3. Então, se você pensar que tem que ser um tênis que você vai ficar com ele por bastante tempo, de repente você consegue pegar tênis mais barato e ficar substituindo, até porque você vai ter outras opções. Quer dizer, esse tênis você comprou, você casou com ele, você vai ter que ficar por bastante tempo. Novamente, é o melhor tênis que eu já tive. Se você não vê problema nenhum em questão de preço, vai lá, compra que está tudo certo, você não vai se arrepender. A questão da maciez dele tem um problema, não é problema do tênis. Por quê? Quando você pega um tênis com mais maciez, o seu pé, ele tende, quando você pega um tênis mais rígido, o próprio tênis mantém a estrutura a plástica da sua passada, quer dizer, mantendo o eixo e tudo mais. Quando você pega um tênis macio, você concorda que qualquer coisa que você tenha de desnível, ele vai acentuar. Então não é problema do tênis, é uma característica do tênis. Se você está com bastante volume, acostumado a correr com tênis mais duro e você pegar esse tênis, com certeza você vai conseguir uma dorzinha aí por um período, que aconteceu comigo. Para vocês terem ideia, eu estava fazendo meus treinos de 21, por exemplo, todos os treinos de 21. Quando eu mudei para esse tênis, eu comecei a sentir, sabe aquela fisgada que dá na sola do pé, que é a fascite plantar? Eu senti por mais ou menos um mês e meio. Eu sabia que era por conta de fortalecimento, eu continuei correndo, não teve problema nenhum, só que passou um mês e meio, zerou. Então isso não é problema do tênis, não foi o tênis que causou, quer dizer, o tênis causou isso, por quê? Porque a minha musculatura não estava apropriada, não estava adequada para esse tipo de tênis. Então o que eu recomendo? Se você está com bastante volume, e não está com a musculatura preparada, adequada para um tênis de maior maciez, vai dosando o treino. Usa ele num treino, depois volta para o seu outro, usa de novo, vai colocando esse tênis devagarzinho. Se você está começando agora, pode ir com ele, só que você saiba que você vai correr e vai desenvolver a sua musculatura junto com a sua evolução na corrida. Então, se você não abusar na distância e tudo mais, vai ser um tênis que vai te atender muitíssimo bem. Então, no quesito maciez, é um tênis maravilhoso. No quesito durabilidade, maravilhoso. Novamente, durabilidade íntegro, 800 km, durabilidade de vida extra, 1.200 e durabilidade de 1.600 km, praticamente isso aqui só se fosse um Highlander. Você vê que o tênis já não cumpre mais. Então eu só não comprei nenhum outro ainda porque eu não sei exatamente qual que eu vou pegar, mas já está na hora de aposentar. Então essas são as minhas considerações sobre o tênis. Novamente, vale muito a pena. Recomendo, o melhor tênis que eu já tive, mas como tudo é aquilo, tem pontos positivos e negativos. Então fez uma bolinha aqui, outra ali, machucou um pouquinho o tornozelo, mas é um tênis extremamente confortável e assim, só acho que poderia ser um pouquinho mais barato, hein? Fechado? Bom, e se você curtiu esse review, não esquece de deixar o joinha e principalmente se você tem o Nimbus, coloca nos comentários, porque é aquilo, quem chega no vídeo, ele está procurando informações variadas. É importante ter a minha informação, mas a de vocês também tem um monte de outros cenários, outro tipo, de repente um corredor mais pesado, um corredor mais leve, um corredor que curte mais trail e tal, pode falar do tênis em outros cenários. Então, coloca bastante mensagem aí, porque isso ajuda todo mundo que está pesquisando sobre o tênis. Mas é aquilo, recomendo, é um baita de um tênis. Agora eu quero partir para outro modelo, mas vai ser aquilo, hein? Vai ser um tênis com bastante maciez. E não esquece não, se curtiu o nosso Flask, entra no link da Amazon aí que já está disponível, hein? Falou!